Fala pessoal! Mais um Resenha com TF no ar, mais um dia aqui para mais uma conversa, aquela conversa com jeito leve que vocês sabem que a gente tem aqui no Resenha com esse careca que vos fala, mas ali com boné, porque tem que esconder a careca, porque de repente você me encontra na rua de careca com boné, você vai me conhecer de qualquer maneira. Mas estou aqui hoje para bater um papo bem bacana com um executivo de futebol com várias histórias, passagens por diversos grandes clubes do futebol brasileiro e olha, a resenha será forte. Mas antes, pegue sua pipoca, pegue a água, pegue o café. Refrigerante? Depende, porque você pode ficar ali, né? Não é refrigerante não, pega a água, suquinho, alguma coisa. Mas deixa o like, inscreva-se, porque a resenha será muito forte. Seja bem-vindo, Felipe Ximenes. Fala, Té. Obrigado, uma salva de prazer, palmas aqui para o Felipe Ximenes, obrigado. nosso participante aqui de hoje. Obrigado pelo convite. Obrigado eu. Pô, Tá lindo aqui, aliás, né? pô, tá Adorei. igual o dono, né? Aqui Não, do... não, igual o dono não. O dono tá muito mais bonito. O dono tá muito mais bonito. Aliás, na tela ele tá Na bonito. tela ali tá bonito, né? Ali Ficou muito bacana, ficou muito a bacana. figura tá melhor do que aqui o pessoal, né? Tô super animado. Acho que vai ser uma resenha top. Tenho certeza disso, Felipe. E aí, como que anda a vida? Como que você tá? Cara, bem. Bem, eu acho que a gente tá num momento bacana de transformação do futebol Sim. brasileiro. Eu penso que a aprovação da lei da SAF, né, em outubro do ano passado, a gente tá em 2022. Sim. Eu acho que tá trazendo uma movimentação interessante para o futebol brasileiro. Eu acho que tem coisas acontecendo. E eu acho que a gente vai passar aí uns 5 anos de um viés bem bacana de transformações que a gente, que já está há mais tempo, vem tentando e vem procurando manter há uns quase 20 anos. Eu acho que vai ter coisa boa aí. Isso é legal, né? A segurança no cargo de um gestor, que hoje é um pouco mais complicada, porque vocês passam por várias pressões, né? Tem a pressão que vem de conselheiros em cima de dirigente, que vem de não sei o quê. Ah, o resultado não chega, demite o técnico, demite o gestor. De repente, agora com as SAFs, a tendência é que você tem aquela gestão profissional de cima para baixo também, que é algo que vocês sempre procuraram, né? Ô, TF, você sabe que eu acho que isso não vai mudar muito? Você acha que não? Acho que não, mas eu não me preocupo, porque assim, o futebol, por natureza, é um ambiente hostil, Sim. volátil Uhum. e de altíssima pressão. Sim. Então a gente não pode querer que da noite pro dia tudo vai ficar um mar de rosas, que a gente vai fazer um planejamento de 5, 10 anos, vamos ficar tranquilo ali. Eu acho que faz parte a pressão. Sim. Eu só penso que uma gestão onde você tem um comando mais definido, você pode continuar sendo muito cobrado, porém a comunicação vai ficar melhor. Exato. Sabe, eu acho que não tem problema de ser cobrado, não. Acho que faz parte. Você é bem remunerado, você vive num ambiente de pressão, só que eu acho que a comunicação com quem estiver comandando essa cadeia vai ficar melhor. E até aí tá tudo bem. E tem um detalhe, Felipe, assim, que eu vejo muito, né? Não sei se você concorda com o pensamento que eu tenho. O torcedor também tem que entender essa virada de chave. Que hoje a pressão externa, talvez, entrando nisso que você falou, talvez seja menor, né? De você, uma cobrança para demissão de um técnico, para demissão de um dirigente. Se o dono tiver isso que você está falando, de olha, a nossa meta é essa e você tem que cumprir essa meta, talvez essa pressão externa também, daqui a pouco dê uma mudada no futebol brasileiro, ou você acha que não? Cara, assim, é muito difícil a gente achar que a gente vai transformar uma cultura da noite pro dia. Sim. Eu gosto muito de brincar que uma cultura não morre, ela é enterrada viva. Sim, exato. Então, o que eu penso é que isso no médio e longo prazo, e quando eu falo médio e longo prazo, é 15, 20, 25 Sim. anos. Não é médio e longo prazo de 2 anos, 3 anos. Você não pode querer nem exigir que uma torcida de um grande clube não queira ganhar. Exato. Que uma torcida de um grande clube não queira ganhar título. Isso faz parte, que ela da noite pro dia, agora a gente não vai pressionar mais por resultados. O técnico dirigente, porque a gente vai... nós estamos conscientes em ficar em 10º lugar, Sim. não é? O que eu penso é que, de alguma forma, a maneira como vai ser blindado o trabalho de fora para dentro vai ser maior. Sim. Eu acho que isso pode ajudar. E eu acho que é só isso que a gente precisa. Eu penso que o profissional de futebol ele precisa e deve ser cobrado, como qualquer outro segmento do mundo corporativo hoje. O que a gente precisa é ter condições e tempo suficiente para poder fazer as entregas. Nós temos hoje 2 SAFs que eu coloco que estão andando no futebol brasileiro. Porque eu não vou colocar o Vasco ainda, porque a 777 assinou há pouco tempo, então não tem um comando. O Brax chegou há pouco tempo no Vasco, Sim. Então não tem... ainda um trabalho acontecendo. Mesma coisa no Bahia, que ainda não assinou contrato definitivo com o Citigroup, mas Botafogo e Cruzeiro já começaram. O Cruzeiro, eu acho que
entra numa Série B que tem um nível de exigência que é subir. Então, se o Cruzeiro subisse como campeão, segundo, terceiro ou quarto lugar, o primeiro ano do Ronaldo seria colocado como sucesso, mas subiu com várias rodadas de antecipação e uma Série B fantástica. E o Botafogo num processo que tá ali ganhando corpo, né? Que a estrutura do Botafogo era deficitária e você tinha vários pontos. Como que você, como gerente, como diretor, um cara que vive do futebol, trabalhou como gerente, diretor, em várias áreas dentro do futebol, enxerga essas duas SAFs que estão inicialmente começando no futebol brasileiro? É interessante, né? Porque eu acho que vai ser um laboratório bem bacana, viu, TF? As duas. Sim. Acho que a gente observar as duas, porque tem características diferentes, né? Primeiro, o Cruzeiro, ele fez uma SAF no momento onde ele disputaria a terceira Série B consecutiva. Esse é um ponto importantíssimo. O Cruzeiro estava num processo falimentar. Se existisse o fundo do poço, acho que a grande expressão... Talvez fosse ali. É ali. Terceira né? vez. Porque uma terceira Série B consecutiva para um clube como o E Cruzeiro... ano passado flertou ainda com a Série C, né? Não, flertou com a Série C e com o seu maior rival sendo campeão brasileiro. Exato. O que é outra pressão. Com certeza. O Cruzeiro escolheu um caminho de um CPF conhecido. Sim. Né? O Ronaldo tem CPF, o Ronaldo tem história com aquele clube, o Ronaldo muito inteligente, né? Sentiu um ambiente muito propício para a chegada daquele modelo Sim. de SAF que foi implantado no Cruzeiro, né? E que, naturalmente, que a sorte acompanha os que trabalham mais, né? O Ronaldo chegou no momento, terceira Série B, montou uma equipe e parece que está tudo caminhando muito bem. Vamos ver como vai ser essa sequência. Esse é o primeiro ponto. O Botafogo, ele tem um CPF estrangeiro. Nem CPF, tem o passaporte. Talvez ele tenha um CPF agora, né? Não sei se ele fez um CPF, mas um passaporte ele tem. E com outro modelo. Mas, por um outro lado, você vê que o Botafogo, ele já vinha se preparando... Desde 2019. Não. Antes, lá a SA do Botafogo, na época do Bebeto, em 2005, já tinha uma... Você sabe muito bem disso, a companhia Botafogo veio ali por causa do Newton Santos. Exatamente isso. Quer dizer, então, o Botafogo já vinha preparando, já tinha um ambiente muito pacificado para receber a sua SAF. Mas, por um outro lado, você vê que em 5 meses de SAF Botafogo, que a gente está nesse momento... 6 para 7 meses. 6 meses. O Botafogo já teve invasão de CT e recepção do John Textor no aeroporto. Aí entra dentro daquilo, né? Da realidade expectativa do torcedor, né? Exatamente. Que acha que vira SAF da noite pro dia, talvez o time possa brigar lá em cima, e não é assim, né? E uma coisa que foi muito legal, porque o núcleo do Botafogo já pôde experimentar o que é a pressão de um grande clube e o que é a manutenção de um treinador. Exato. Né? Você vê que a gente, hoje, quando a gente está falando, o Botafogo já parou de olhar para baixo na tabela e já está olhando para cima. E há 3, 4 rodadas atrás, talvez a pressão, se fosse uma associação, teria sido insuportável para a diretoria. Eu acho que até lá atrás, eu acho que o Castro, se fosse uma associação, poderia ter caído ali. Também acho. Ali no final do primeiro turno. No final do primeiro turno, por exemplo. Se ele fosse... Exatamente. O próprio presidente da associação, que é o Durcésio, já deu declarações que a culpa era do Castro. Então, se um presidente da associação já coloca esse ponto, a gente entende que realmente, se ele estivesse à frente do Botafogo, o Castro não teria durado. Mas um atenuante pro presidente Durcésio, até porque eu sou suspeito de falar, porque eu gosto muito dele. Ele é o responsável pelo Botafogo ser SAF hoje. Ele não deu uma declaração online, né? Alguém pegou uma conversa dele, um corte de torcedor, vamos dizer assim. Não, e hoje o Durcésio é torcedor, né? Colocando assim, o Durcésio, apesar de ser presidente... Só explicando pro pessoal que de repente caiu aqui no corte ou veio aqui na nossa entrevista pelo Ximenes, porque ele que é a estrela aqui do podcast. Capaz. O Botafogo, por ser SAF, você tem o presidente que continua sendo presidente, mas a parte social e dos esportes olímpicos. E o Botafogo e o Cruzeiro, eles venderam o quê? A parte do futebol, que não tem mais nenhum tipo de ingerência do presidente. Ele pode falar o que ele quiser, mas ele não manda no futebol. Quem manda, quem tem autonomia de 90% é o John Textor. O social mantém 10%? Sim, mas é como se fosse uma grande empresa. Grande empresa, quem é o sócio minoritário, não tem ali ingerência. Não tem voto, né? Não tem voto. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Então, eu acho que, sinceramente, tem uma galera muito bacana, muito jovem, muito profissional, com uma visão muito interessante sobre futebol. Eu espero muito que o Botafogo caminhe, porque outra coisa, né, TF, que é importante que a gente deixe claro para o torcedor que está vendo a gente, independente do time que ele torça, né? A transformação de uma SAF é irreversível. Sim.
né? Então, isso é pro resto da vida. Exato. Então, é importante que a gente pense um Botafogo, um Cruzeiro, um Vasco, ou qualquer outro clube que venha se tornar SAF, ou que venha se transformar o seu futebol em SAF, que isso aqui é um processo para 10, para 20, para 30, para 40 anos. O próprio John Textor já deu entrevista falando que ele quer deixar o Botafogo pro filho dele. Sim. Então, é um cara que quer ficar no Botafogo à frente. Claro, ele pode vender um percentual, que ele tem 90%. Claro. Pode vender 10, 15% mais pra frente. E você trabalhou numa equipe, num clube, em 2014, que estava no começo de um processo que não é de SAF, que a gente Sim. está vendo hoje, uma reconstrução tanto de Botafogo, de Cruzeiro, de Vasco, de Bahia, e você chegou no Flamengo em 2014, Sim. que era no processo de uma reconstrução de uma associação. Sim. E sendo associação, você tinha ali o presidente Eduardo Bandeira, que era um cara que com uma visão diferenciada, com seus pares também bem profissionais, mas você também tinha a pressão dos amadores. Como que é um diretor de futebol chegar em um clube que tinha essa pressão toda para montar um trabalho sabendo o quê? Se não der certo, vem toda essa pressão e eu não sei se o Eduardo vai me segurar se eu tiver ali coragem de fazer algumas coisas. Aliás, um grande abraço pro presidente Eduardo Bandeira de Mello, eleito deputado federal, um cara incrível, eu tive muito orgulho de ter sido liderado por ele. Né? O que eu falo, sabe, TF, independente da pessoa jurídica, da natureza da pessoa jurídica, o mais importante dentro de um clube é a maneira como ele é gerido e governado. Sim. Então, a grande transformação feita dentro do Flamengo foi na sua gestão e na sua governança. Você pode ver que até hoje o Flamengo não se transformou em SAF e conseguiu fazer um turnaround, como diz, uma virada de chave dentro do seu processo de gestão, que foi importantíssimo. Eu acho que o Flamengo nem vai. Eu acho improvável que o Flamengo vire SAF. Você acha que o Flamengo tem condições? Você acha que pelo faturamento arrecada quase R$1 bilhão por ano, pela uma estrutura já feita, eu acho que o Flamengo só vai virar SAF talvez se pegar uma administração que levar o clube pro buraco, que é improvável que aconteça até mesmo da maneira que o clube vem sendo gerido nos últimos anos. É difícil a gente fazer uma previsão. Esses exercícios, né, TF? Porque o que acontece? Você pode criar uma SAF e vender 10% das suas ações. Pode ser. Você pode criar uma SAF e vender 20% das suas ações. Se você tem uma pessoa jurídica que ela é lucrativa, se você tem uma marca que ela pode extrapolar os limites geográficos do seu país, pode ser interessante você fazer outros processos de adesão de parceiros. Vender um percentual só para uma arrecadação. De repente pode ser até uma ideia para a construção do estádio do Flamengo, né? Não somente a arrecadação, mas também com as plataformas multiclubes, que já são uma realidade no mundo, né? O John Textor, né, com o Botafogo. Tem... Então, o John Textor, Botafogo, o City, Red Bull. Sim, quer dizer, tem muitos clubes caminhando para esse lado. É que eu falo, a gente tem uma visão ainda muito limitada de futuro. A gente é impactado demais pelo passado recente e pelo futuro próximo. Exato. Então, as pessoas que realmente têm uma visão mais de médio e longo prazo certamente estão preparando. Eu acho que nesse modelo, eu não vejo motivo nenhum para que o Flamengo não busque um parceiro nesse sentido. Entendi. Porque como é um clube estruturado até financeiramente, o que pode pedir por 20% é algo estratosférico, né? Estratosférico. Que pode fazer com que ele dê um salto fantástico em termos de aquisição de novos clubes ou de vontade, por exemplo, de ser um campeão mundial, de disputar igual para igual com outras equipes, não sei. Tem muita coisa. A gente explorou muito pouco ainda, né, TF? Tá no começo, no começo. Apesar de você poder ser clube empresa há muitos anos no futebol brasileiro, com a mudança de chave, né, para os clubes virarem SAFs, né, por causa da parte tributária, principalmente, é um universo a ser explorado muito grande. Mas voltando, te interrompi, mas voltando a 2014 em relação ao Flamengo. Cara, eu acho que foi uma experiência fantástica. Eu tenho orgulho tremendo de tudo que a gente fez naquele momento. Aquilo que eu te digo, né? Uma administração profissional, ela não precisa ser necessariamente feita somente por profissionais remunerados. Inclusive, uma coisa que eu sempre falo, quem me acompanha sabe muito bem disso, a gente confunde dois conceitos de uma forma muito importante dentro do futebol, e eu acho que isso, inclusive, já atrapalhou muito a mudança da gestão nos clubes. A gente pensa que amadorismo é sinônimo de incompetência, e profissionalismo é sinônimo de competência. Concordo com você. Não é nada disso. O Eduardo Bandeira de Mello, por exemplo, era um dirigente amador extremamente competente. E a gente vê muitos profissionais que são remunerados que não são competentes. Você trabalhou com
que era amador no Botafogo, Bebeto de Freitas. Talvez um dos caras que... E foi uma experiência incrível. Aliás, eu já conheci o Bebeto há muito tempo, né? E ele só comprovou ali que a paixão que ele tinha pelo Botafogo não fez com que ele perdesse a capacidade de gerir o clube que ele amava. E ele era um cara tão à frente do tempo, né, o Bebeto, que ele pensava já lá atrás, em 2006, 2007, que o Botafogo virasse já um clube empresa ali. Quando nem se falava isso, sem né? dúvida nenhuma, até porque ele participou no início dos anos 80, né, daquele boom do voleibol, com as empresas que vieram a patrocinar as equipes de voleibol. Ele tinha essa visão, jogou nos Estados Unidos, morou na Itália, quer dizer, um cara totalmente à frente do seu tempo. E por falar em vôlei, depois quero voltar em relação ao Flamengo, sabia que você é responsável indiretamente por um título mundial do Brasil? Sério? Sério, título mundial de vôlei de 2002. Olha, De você 2002? sabia disso? 2002. Você é responsável indireto. Sabe o motivo? O Giovani? Se você que for responsável por voltar com o Giovani pro vôlei. Pouca gente sabe disso, Pouca sabia, gente TF? sabe disso. Pouca gente sabe tem muito disso. orgulho disso. Tem muito orgulho. É a história do Vasco Olímpico, né? Sim. Você pode contar um Vasco pouquinho de Olímpico. como que foi essa história da montagem do time de vôlei? Que é uma história bem bacana que o Ximenes vai contar aqui, que ele já foi dirigente de vôlei. Sim. Foi responsável pela montagem de um time que começou lá atrás como lanterna. E esse time foi crescendo e virou um parceiro do Vasco, e virou uma potência no vôlei nacional. Você pode resumir um pouquinho pra gente essa história aí? Posso. Talvez muitas das pessoas que estão escutando e nos vendo aqui não eram nem nascidos, Sim. né? Porque, na verdade, foi uma daquelas maluquices, né? Eu fui convidado para ser secretário municipal de esportes da cidade que eu nasci, que é Três Corações, Minas Gerais. E acabei indo para lá, assumi a secretaria, e lá tinha um ginásio de esportes muito grande que estava absolutamente abandonado. Isso foi em que ano? 1997. Nossa, época ali de Nauber, de Isso. Olímpicos Rio. Olímpicos Rio, exatamente isso. A época que o vôlei, assim, pegou a alta por causa de 92, aí tomou a pancada em 96. Isso. Aí tava ali naquela entre-safra com o Radamés Latari, né? Como treinador. Exatamente. Você curte vôlei? Pô, pra caramba. Caramba, é verdade. Radamés era o treinador. Exatamente isso. Porque depois da medalha de ouro em Barcelona, a gente teve um repatriamento dos jogadores. Né? Todos. Aqueles aí você teve todos. Ali a onda, né, dos meninos de ouro, né, entre 92 e 96. Isso. Aí veio, eles mesmos falam, né, que houve ali o deslumbramento. Em 96 o Brasil cai nas quartas de final olímpica. Exato. Giovani Tandy, só deixando explicado, Giovani Tandy saem da seleção de vôlei ali depois das Olimpíadas de Atlanta. Exato. E vão pro vôlei de praia. Exatamente isso. Aí depois a história você pode seguir só pra contextualizar. Mas eu acho que você juntou certinho a história, TF. Porque o que aconteceu? Quando eu assumi lá, eu pensei assim, puta caramba, esse ginásio aqui, a gente precisa fazer algo que justifique um pedido para a reforma desse ginásio. Então, e para isso tem que ter uma equipe competitiva. Só que, pensar nisso em 1997... Era difícil. E acabou que eu idealizei esse projeto. É importante falar que, apesar de eu ser secretário municipal, a equipe não tinha nada a ver com a prefeitura. Uhum. A prefeitura só cedia o ginásio. Isso é importante ser falado. E a gente realmente fez aquilo. Fizemos disputando uma seletiva de Superliga, demos azar de ter a sorte de classificar. Quando eu vi que a gente classificou, assim, meu Deus do céu. Feliz e triste ao mesmo tempo. O que eu vou fazer? É o famoso feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz e triste, é azar de ter sorte. Aí disputamos a primeira Superliga, obviamente, com orçamento mínimo. Ficamos em último lugar. Porém, ali demonstrou a minha terra, sabe, TF? É uma terra apaixonada por esporte. Pô, é uma coisa impressionante. Qualquer coisa que é feita de esporte em Três Corações dá certo. Terra do Pelé, né? É terra do Pelé. Terra do Pelé. Então, esse DNA de paixão por torcer pelo esporte é incrível. E a gente foi o melhor público na nossa primeira Superliga. Caraca. E isso acabou fazendo com que eu conseguisse vender patrocínios para que a gente melhorasse a nossa equipe. E isso foi acontecendo gradativamente. A gente foi patrocinado pelo Orovida, do Banco do Brasil. Fomos patrocinados pela Telemig Celular. Caramba. Naquela época do boom da telefonia, né? Da telefonia celular. E a gente acabou sendo patrocinado pelo Vasco no Projeto Olímpico. Isso no ano 2000, ano 2000. Quando o Vasco montou uma grande equipe ali com vários nomes, né? Sim. Você tinha Robert Scheid, Rodrigo Pessoa. Scheid estava no Vasco? Não lembro. Adriana Beaichel, eu sei que estavam. 46 modalidades esportivas. O Vasco tinha
de rodeio a boliche, de vôlei a basquete, Charles Bird. Era uma coisa incrível. Futsal tinha, Sim. Manuel Tobias, Era uma Schumacher. máquina Era uma máquina. Era uma máquina olímpica que o Vasco tinha, que ajudava Sim. muito os esportes olímpicos. Exatamente. E como que foi essa sua aproximação com o Vasco? Cara, foi sensacional. Você pode contar? Foi sensacional. Foi sensacional porque eu pedi pro prefeito me deixar ir até a Câmara dos Deputados, porque o Eurico Miranda era um superstar. Uhum. Ah, Na 2000, o Câmara Vasco, dos o 2000. Eurico ali era o... Meu Deus do céu. Chegar no gabinete do Eurico já era difícil. E charutão? Não, charuto sempre, sempre. Ser atendido pelo Eurico, meu Deus do céu, era mais difícil ainda. E eu virei pro prefeito e o prefeito pediu para eu ligar pro deputado da região. Eu não esqueço o nome, ele chamava Danilo de Castro. Nem sei se ele ainda Tem que pesquisar depois. faz parte da... E eu sei que eu liguei para ele e, naturalmente, por essa questão de política, o deputado falou assim, vem aqui que eu vou te fazer Só conversar. ser atendido. Cara, peguei meu golzinho, fui de carro de Três Corações para Brasília. Quanto tempo de viagem? Pô, são 1.000 quilômetros. 6, 7 horas. Golzinho 1.0. Cheguei lá com o meu notebook embaixo do braço, o projetinho prontinho assim, pedi para um primo ir comigo. Quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, eu nunca tinha ido. TF. Quando eu cheguei lá, já foi um sacrifício para chegar no gabinete do tal Danilo de Castro. Primeira coisa que o Danilo virou para mim, ele não falou nem boa tarde. Ele falou assim, olha, deixa eu te falar, 10 minutos você apresenta esse negócio e você vai embora. Eu disse, tudo bem, não tem problema. Já tremendo, né? Atravessamos aqueles corredores e tal, quando a gente chegou na sala do Eurico Miranda. Olha aquele cara. Aquela postura de Eurico. Aquele jeito. Terno. Aquele jeito. Aquele terno aqui, gravata pro lado. Aqui uma TV, na TV Câmara. Entendeu? Ele tinha lá 3 telefones na mesa. Nextel na época. É. Aquele Nextel não parava. Eu não sei nem quem sabe como é Nextel, né? Tocando lá, eu sentei. Primeira coisa, cara, o Danilo parecia que estava falando com o presidente da República. Que na época o Eurico era como se fosse, Como pela se fosse fama que ele isso. tinha ali, o peso que ele tinha político na época. É, exatamente isso. Aí ele foi e falou, pode começar a falar aí, menino. Cara, respirei fundo, TF. Sem sacanagem. Com 15 minutos, o Eurico desligou o primeiro telefone. Eu falei assim, puta, 1-0. Tô ganhando. 20 minutos, ele desligou a TV, a câmera. 2-0. Assim, puta, tá bom demais. Cara, quando deu 45 minutos, ele pegou o telefone e falou pro secretário dele lá, assim, ó, não quero ser interrompido. Cara, nessa hora... Não, o deputado já estava me oferecendo água. Não, ele já estava me achando assim. O cara não parava de rir, chegou no final, foi indo. No final das contas, ficamos 2 horas. Caraca. 2 horas, te juro. Até que ele virou e falou assim, quem que vai ser o craque desse time? Assim, putz. Você já tinha na cabeça? Cara, não tinha. Pra te falar a verdade, eu tinha. Que era o Marcelinho Elgarten. Que era o levantador reserva da seleção brasileira e que era vascaíno. Sim. Então esse vai ser fácil de contratar. Eu acho que eu vou conseguir. Dentro do planejamento. Aí eu virei e falei assim, Giovani. Aí, cara, você acredita que ele virou pra mim assim, mas esse cara tá na praia. Ele sabia. Ele sabia. Que deve ter, de repente ele pode ter tentado coisa pro Vasco aquele olímpico cara. dele. Pode ser. Pode ser. Ele falou assim, você vai conseguir trazer? Eu assim, cara, eu acho que eu vou conseguir trazer. Aí ele pegou, anotou no papel, anotou um telefone do Dr. Paulo Reis, que era vice-jurídico e apaixonado pelo voleibol. Disse, olha, liga pro Paulo Reis e acerta aí. Se trouxer o Giovani, você pode montar esse time. Caramba. Sério. E como foi a negociação com o Giovani? Durou 5 minutos. Sério? Juro. 5 minutos. O Vasco concentrava ali no Otton. Sabe? Falei com o Giovani falou que queria. Liguei pro Dr. Paulo Reis, vim pro Rio. Né, claro, porque eu estava lá em Três Corações, vim para o Rio, o Vasco estava concentrado lá, subimos lá no último andar, sentou o Giovani aí, eu do lado, o Eurico de cá, o Dr. Paulo Reis do lado, sentou, e aí, tudo bem? Tudo bem. Quer voltar para a quadra? Quero. Quanto você quer ganhar? X mil dólares. Ele, X mil dólares? Quanto tempo de contrato? Você tem algum problema de morar em Três Corações? Ele, não. Ele falou assim, isso aqui tá bom pra você? O Giovani olhou. Tá, doutor. Tá isso o quê? Num papel? Não, papel, guardanapo. Sério? Juro por Deus. Contrato fechado no guardanapo. Cara, isso é tão... Porque a gente sempre escuta as pessoas falarem isso. Você acha que não existe, né? Você acha que não existe. E é exatamente assim. Tá bom assim pra você? Tá bom. Assina aí. Assinou, pegou, entregou pro Paulo Reis e saiu da mesa.
Caramba. Ficou eu, Giovani e Paulo Reis. O Giovani não sabia se ria, se chorava. O Paulo Reis não sabia como que ele falava, que é assim que funcionava. Assim foi o Giovani contratado. E o contrato saiu do guardanapo para um contrato, de quantas temporadas, você lembra? Eram 2 temporadas. 2 temporadas. O projeto durou... Então, essa foi a tristeza, né, TF? Porque, na verdade, o projeto de vôlei já estava na 4ª temporada. Uhum. Então, era um projeto bastante sólido. Uhum. E acabou que, naquele momento, no final da nossa temporada, porque a temporada do vôlei, ela pega 2 anos. Sim. Né? Então, a gente, no final dessa temporada, que já era no outro ano, o Nations Bank começou a deixar de pagar o Vasco. Aí começaram os atrasos, né? Aí começaram os atrasos. Foi muito triste, mas pra você ver, aquilo de alguma maneira me trouxe de volta pro futebol. Que aí você começou a trabalhar no Vasco. Porque daí o Eurico me contratou para ser superintendente de esportes olímpicos. Então eu tratei quase que daquela massa falida toda do Vasco aí, todos esses atletas. Eu estava acertando lá os pagamentos, Adriana Bearichelda, o vôlei feminino, o basquete, e eu fui morar em São Januário. Caramba. Ali foi quando você também pegou, se não me engano, o Vasco Barra, não então, foi? daí o Vasco pegou o Flabarra do Flamengo. Barra, né? Quer dizer, aí a gente já encaminhou por ali. Aí fundamos o Colégio Vasco da Gama. Isso é muito bacana, né? Foi muito bacana. Acho que o Colégio Vasco da Gama talvez seja seu grande case, né? Assim, em relação à parte estrutural de futebol. Ou não? Eu acho que a Cidade do Galo. Também, Cidade do Galo. Cidade do Galo. Acho que bate, porque eu sou muito ligado à educação e futebol. Eu também. Eu tenho muita visão americana do que deveria ser o futebol brasileiro. Acho que o atleta só deveria jogar na equipe principal quando ele estivesse com o ensino superior, ensino médio completo. Eu acho que você tem que obrigar mesmo, não é nada obrigado é bom, não. O atleta tem que ser obrigado a ter, no mínimo, um ensino médio. Porque... Olha, eu vou fazer até um parênteses, se você me permitir. Claro, claro. Depois a gente volta para esse caso, me lembra disso. Eu quero falar isso hoje, porque se Deus quiser, alguém pode estar vendo isso daqui a 10 anos e, de repente, pode comprovar. Eu estou prestando uma consultoria para um possível investidor dessa questão de SAF, que quer fazer um projeto baseado no empreendedorismo filantrópico. Sim. Que eu acho fantástico esse conceito. Se chama Venture Philanthropy. São pessoas que empreendem para investir em filantropia e o lucro deste processo, ele retroalimenta o projeto. Pô, que legal. Então, ele quer fazer um projeto estruturado totalmente na educação, no esporte e na família, que ele vai formar jovens atletas aqui no Brasil, que esses jovens formados vão alimentar uma equipe na Europa que ele vai comprar. Pô, que legal. E esse processo se retroalimentar. Espero que ele se encante pelo projeto. Eu estou na fase final, junto com uma equipe muito capacitada para apresentar esse projeto. É um cara muito poderoso em capacidade de investimento. Então, se isso der certo... Pode falar o estado que ele está em busca? Vai ser no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que é um clube no Rio de Janeiro. Vai ser no Rio de Janeiro. Mais grande ou o clube pode ser pequeno? Ele não... Não, aqui no Brasil vai ser um clube pequeno. Sim. Porque ele vai comprar um centro de treinamento. Ah, legal. Ele vai ter, no mínimo, 10 núcleos que vão alimentar esse processo. Ah, legal. Eles vão colocar a educação realmente como meta principal do projeto. Legal. Isso é muito bom. E eles vão adaptar o esporte à educação, e não o contrário. Hoje a gente adapta a educação ao esporte. Fantástico. Acho que talvez isso seja uma das coisas que eu mais cobre nos dirigentes, porque eu não acho justo um menino que, de repente, não vai virar jogador de futebol, ele abandona o colégio ali, sou antigo, tá? Na 8ª série, agora é 9º ano, né? Sim. Na 8ª série. Sim. E o que vai ser se ele tiver uma contusão ali no sub-20 e não conseguir ter uma carreira? Isso. Eu acho que tem que ter no mínimo isso. Tem que ter no mínimo um ponto ali de partida, se não der certo. Para uma faculdade. E hoje, o Felipe... Tem as faculdades EADs que eu converso com muitos jogadores e falo, por que você numa concentração não aproveita e não faz uma faculdade EAD? Sim. Tá ali concentrado, não tem nada para fazer. Ao invés de jogar um FIFA, tira ali uma hora e meia do seu tempo e faz uma faculdade. Mas, o TF, olha só, a resenha tá boa demais, eu não quero nem me perder, porque você está falando de coisas que são muito importantes para mim. Sim. Eu não sei se você sabe, meu mestrado é em educação. Não sabia. Eu tenho mestrado em educação. Eu me preocupo muito com isso, né? Eu preocupo tanto com a educação, que você perguntou desse case meu de formação. Lá no Atlético Mineiro, em 2007,
Eu era gerente geral de futebol do Atlético. Na época não tinha muito esse cargo Sim, era. de diretor executivo ainda. E o que acontece? Foi aprovada a lei de incentivo ao esporte. Uhum. E lá eu concebi, elaborei, captei juntamente com o presidente do Atlético os recursos. Era o Calil? Não, era o Ziza Valadares. Ziza Valadares. E ali nós captamos, na época, 6 milhões de reais para a gente terminar a Cidade do Galo. E nós implantamos lá a primeira escola de inglês dentro de um centro de treinamento, que foi a Uptime, que era de um amigo meu. Nós fizemos isso lá dentro. Isso foi uma coisa bem bacana. Eu acho que não tem, eu acho que não pode fugir. Os irmãos Moreira Salles, sim, eles, o projeto deles no CT Lunier do Botafogo era ter uma escola ali dentro. Eu acho que o Texel também tem esse pensamento, já deixou claro que quer que os jogadores da base também falem inglês. Sim. Tem que ser isso, porque o Texel falou numa entrevista, se eu não me engano, não me lembro do jornalista que falou isso. Agora, eu vou lembrar o nome durante o nosso papo, eu volto com o nome do jornalista. Que ele concedeu uma entrevista pro Texel, o Texel falou assim, não, se o jogador não der certo aqui como atleta, ele vai ter, por ter estado no Sub-20 do Botafogo, ele tem nível para ir para uma faculdade nos Estados Unidos, como bolsista integral. Então ele consegue ter uma vida. É minha preocupação. É porque você pega, isso acho que você deve ter tido vários casos, jogadores que são enrolados por empresários, são enrolados por várias pessoas no entorno, por não terem a mínima noção de interpretar o que está no contrato. Isso é muito triste, né, Felipe? É triste, mas essa não é nem a parte mais triste. O pior é o atleta que vai para a criminalidade. Sim. O atleta que vai para a dependência química. Sim. O atleta que perde completamente a sua saúde mental, entra em depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. Eu falo isso sempre falo isso, sabe, TF? E eu adoro quando eu posso vir no podcast e falar sobre isso. Eu não desejo para ninguém, porque eu já peguei um atleta que se matou, que se suicidou dentro de um hotel. E não só tive de buscar o atleta, como tive de dar notícia para a mãe. É o pior, né? Dar notícia para a mãe. Isso é o pior que pode acontecer. E isso na base? Ele era sub-20, mas já estava fazendo parte do elenco profissional. Qual time você pode falar? Não melhor não gostaria. Nossa, é muito triste. É muito triste. Muito triste. São vários casos, né, de jogadores. Eu trouxe o René semana passada aqui no nosso podcast. O Jobson. René Simões? René Simões. Sim. O Jobson é um exemplo, né, de jogador que teve aquele envolvimento todo e por a carreira dele não ter tido um caminho, ele também não ter tido o lado do estudo, o que vai ser feito da carreira dele? Valdirã, Ciel, graças a Deus, jogando até hoje aos 40 anos. Ele consegue. Mas eu te falo uma coisa, o Ciel foi meu jogador no Fluminense, lembra se é 2006, eu acho. Sem brincadeira, o Ciel chegava a beber álcool. Por causa do vício dele? Por causa do vício. Graças a Deus ele se encontrou, né? E como que funciona o gerente de futebol, o diretor de futebol, quando pega um caso como esse do Ciel, que o cara é viciado em álcool no estado puro? Tef, na verdade é uma batalha diária, né? Que eu digo, existe embaixo dessa pontinha desse iceberg que aparece para as pessoas do lado de fora, uma imensa massa de gelo, que é a gestão diária, né? Em alguns momentos você precisa ser frio, em alguns momentos você precisa ser quente, em alguns momentos você precisa ser duro, em alguns momentos você precisa ser condescendente. É como se fosse um pai, em alguns momentos. Às vezes pai, às vezes irmão mais velho, às vezes amigo. É uma arte. Imagino, porque vocês lidam com o quê? Não só o principal, principal, base, todos os problemas chegam a vocês. Ontem, 2020, por exemplo, eu enfrentei um caso pesadíssimo e duríssimo que, graças a Deus, também consegui sair vitorioso, porque para mim, vitória da gestão é isso, que foi com o Raniel, no Santos. Sim, né? Raniel teve um problema. Raniel, dependente químico, absolutamente desacreditado, e hoje, graças a Deus, está caminhando aí para 3 anos limpo, hoje no Vasco, contribuindo para o Vasco, e muita gente não acreditava. E como corrigir isso? Assim, como que você faz? Você mostra os 2 caminhos e deixa na mão do jogador para ele resolver? Você mostra só o lado, olha só, você vai perder isso, ou é só falar assim, amigo, é tua vida? Não tem fórmula até. É difícil, Quem dera a gente saber a fórmula. O que você precisa ter, e aí que eu acho muito bacana a gente comentar sobre isso, é que um gestor, um diretor executivo, ele precisa ter repertório. Sim.
Você precisa ter repertório. Não é sempre que você vai sentar numa cadeira aqui, olhar de frente para uma pessoa e vai saber quais as perguntas que ele vai te fazer. Eu digo, o gestor, antes de mais nada, ele precisa se preparar para as respostas e não em tentar adivinhar as perguntas. Exato. O que eu procurei fazer com o Raniel, particularmente, foi entender, foi estar pronto para aceitar as limitações dele. Eu fui em várias reuniões de NA com ele. E ele aceita hoje, por exemplo, tocar no assunto, ele entende? Não, eu só abri este assunto porque ele abriu. Ele abriu, né? Eu entrei e saí do Santos sem ninguém saber disso. Nunca falei sobre isso. E ele... Nunca falei. Eu só falei porque mais pra frente, talvez... Há pouco tempo ele comentou. Pouco tempo atrás, quando ele chegou no Vasco, ele comentou isso. Então eu tenho essa liberdade porque ele... Te autorizou. Ele falou, né? Como ele falou, verbalizou. Público, né? Eu acho importante o jogador falar isso. Eu acho importante a pessoa que venceu um vício. É a mesma coisa se fosse um Alcoólicos Anônimos, um NA. É porque a pessoa, quando verbaliza, ela mostra que tem como resolver, né? Deixa eu te falar, TF, ninguém vence vício. É uma luta diária. É uma luta diária. Se adormece. É uma luta diária. A melhor metáfora para que qualquer pessoa que esteja nos vendo, principalmente os jovens, o vício é como se fosse uma vela que você começa a queimá-la. Quando você consegue interromper esse vício, você apaga a vela. Mas isso não faz com que a vela volte a crescer. Sim. Se algum dia você acender, a vela vai voltar a queimar do ponto que ela estava queimando. É um caso... Casagrande que fala muito isso, né? Que ele evita ter os mesmos hábitos porque pode reacender aquilo que ele tinha. Sim. E é um caso muito complicado. E outra situação também, que acontece muito com jovens e também com jogadores mais famosos, como que controla aquele jogador que num dia era desconhecido, no outro mete 3 gols em um clássico e passa a ser o jogador famoso, começa a dar entrevistas, começam a aparecer os amigos. Como que controlar essa vaidade no vestiário, essa vaidade com os jogadores? É mais complicada do que um jogador mais problemático? Ô, Tef, eu brinco o seguinte, que 90% dos problemas que a gente enfrenta no futebol são gerados pela vaidade. Sim. E os outros 10% são as consequências da vaidade. Perfeito. Então, você lida com vaidade todos os dias e todas as horas. O problema é que a grande maioria das pessoas, elas buscam respostas simples para questões complexas. Respostas fáceis para problemas difíceis. O ser humano é um ser, por natureza, complexo. Concordo. Então, você não vai conseguir dar uma fórmula de sucesso para... Aquilo que deu certo para você não vai dar certo para o outro. Com certeza. Né? O grande desafio é você entender que o que difere o remédio do veneno, às vezes, é a dose daquilo que você está aplicando. Né? Então, você ter a consciência disso, você saber que você é tão falível quanto o ser humano que está do outro lado. Você saber que você também comete erros. Talvez seja a fórmula para que você tente ajudá-lo a reverter esse processo. O que acontece, TF, é que, na grandíssima maioria das vezes, as pessoas buscam criar uma narrativa no presente para explicar fatos passados que nem sempre tiveram tanta influência daqueles personagens como se conta a narrativa. Exato. Né? Quem ganhou a guerra fica com a história. E quem perde com a desculpa. E quem perde com a desculpa e com o choro. Exato. Né? Então, essas histórias, principalmente quando a gente fala sobre seres humanos, a gente tem menos responsabilidade do que a gente imagina. O processo ele é muito mais aleatório do que a gente imagina. Até porque qualquer tipo de mudança, seja ela de uma pessoa, seja ela de um clube, seja ela de uma equipe, ela só pode partir de dentro para fora. A decisão de mudar, ela parte de quem vai promover a mudança. Concordo Ninguém com você. Muda ninguém. A pessoa só muda se quiser mudar. Sim. Eu que vou me mudar ou não. Claro, concordo. Então é por isso que eu sempre digo que no binômio ensino-aprendizagem, só existe aprendizagem. Ninguém ensina nada para ninguém. Se você não se posicionar em uma posição de aprendiz e não se abrir ao aprendizado, você não vai aprender nada. Nessa tua trajetória de
quase mais de 30 anos trabalhando. Mais de 30. Anos trabalhando com futebol e também com outros Comecei esportes. muito cedo, né? Começou garoto. Começou lá Menino. com 12 anos. Praticamente um menino. Se você quiser citar o nome, pode citar. Se você não quiser também, fique à vontade. Quem te deu mais trabalho no vestiário? Qual é, assim, o trabalho que você... Aquele negócio que você fala assim, caraca, eu não acredito que você tá fazendo essa merda aqui. Eu não acredito que você fez isso. Tem alguma história que você pode contar? Se você puder contar o autor, também melhor ainda. Eu vou falar de alguém que pode brigar comigo, que não tem problema, porque é um dos meus melhores amigos que eu fiz no futebol. E talvez justamente o fato dele ser tão inteligente é que gerava tanto problema. Uhum. Esse cara é ninguém mais, ninguém menos que Dejan Petkovic. Pô. Esse cara, vou te falar uma coisa. Era problemático. A gente estava disputando uma competição na Argentina, acho que com o Fluminense, na época sul-americana, eu acho. Sim. E a gente, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, a gente desce do camarote da cabine que a gente está assistindo para lá e o treinador tem que atravessar o campo inteiro. Então os jogadores chegam na frente do vestiário, no vestiário do que o treinador. Quando eu entro no vestiário, eu vejo uns 5 ou 6 jogadores sentados nas cadeiras e o Pet com aquele campinho magnético mostrando o que o jogador tinha que fazer. Quem era o técnico? Tô falando sério. Quem que era o técnico? O Pet de chuteira, camisa 10, sem camisa, explicando no quadro magnético o que o time tinha que fazer. Quem que era o técnico? PC Guzmão. O PC deve ter ficado louco. Não, quando o PC entrou no vestiário, assim, vai dar merda. Vai dar merda. Sabe aquela coisa, vai dar, eu só não sei o tamanho da merda que vai dar, mas não tem jeito. O Pet era o tipo do cara que o repórter chegava pra ele e falava assim, Pet, você pode me responder 2 perguntas? Ele já respondia assim, qual a segunda? Porque a primeira o cara já tinha feito. Não. Surreal. Não. Surreal. O Pet, ele tinha algumas, às vezes a gente ia fazer um rachão, por exemplo. A gente estava jogando um rachão, e aí falta para poder bater, eu tava do lado, eu gostava de jogar rachão quando eu era moleque, isso é muito tempo atrás, conheço o Pet há 20 anos. E aí o Pet ia bater uma falta, eu pedindo para ele tocar pra mim, passa pra mim, passa pra mim, passa pra mim. Ele passou pro lado, não sei pra quem, ele passou, chutou, perdeu o gol. Eu virei e falei, porra, Pet, você não me viu? Ele assim, eu vi, só não confio. O Pet, ele é tão assim, né, que até hoje ele saiu do Sport TV, porque não estão me dando espaço, eu vou embora. O Pet, eu falo assim, eu tenho uma admiração por esse cara, porque quem conhece ele internamente Sim. sabe o ser humano que esse cara é, o quanto esse cara é inteligente, preparado, né? Ele veio para o Brasil num momento onde poucas pessoas conhecem a cultura daquele país, né? Primeiro grande nome europeu, assim, que eu me lembre, que veio para o Brasil foi o Pet. Com passagens pelo Real. Puxa, eu não vou cravar isso, porque assim, eu preciso puxar pela memória, né? Assim, que eu me lembre, de 90 pra cá, vamos colocar. Europeu? Acho que foi o Pet. De 90. Eu não sei, eu teria que pensar mais. Naquele período dele, depois teve o Seedorf e tal, mas naquele período acho que foi... Eu teria que pensar, mas independentemente disso, cara que fala 5 idiomas, cara diferenciado. Você tá convidado pra vir aqui também no Resenha com o TF, contar essas histórias. Tá no Rica hoje. Tá no Rica? Tá no Caratapa. Tente fazer essa interação, trazer o Pet aqui pra conversar. De repente eu trago ele. Traz pra gente conversar aqui. Você trabalhou no Vasco naquele... 4 anos, né? Em 2003 você tava no Vasco? Tava no Vasco. Então você conviveu com Pet, Marcelinho... Você imagina? Como que é? Você imagina o que era aquilo? Não, Pet, Marcelinho e 4 meses de salário atrasado, né? Como que era? E Vasco campeão ainda. Fomos campeões carioca, em cima do Fluminense. Sim. Do Renato Gaúcho. Sim, com passe de letra do Léo Lima, se eu não me engano, né, na final. Passe de letra do Léo Lima, gol do Cadu. Acho que não me lembro. Acho que o gol do Cadu. O Souza meteu. Isso. É isso aí, gol do Cadu, acho. E como que eram esses dois, essas duas peças raras no vestiário? Espetacular. Porque o Marcelinho com uma história no Flamengo, o Pet com uma história no Vasco. Você participou da contratação deles? Não participei da contratação, mas tava lá. Eu testemunho ocular. Romário você também pegou no Vasco? Peguei o Romário no Vasco também. Mas o Romário também é mesmo estilo, né? Romário aquele jeito de Cara, engraçado, né? Assim, eu peguei o Romário numa fase bem... caminhando pro final da carreira. Sim, ali em 2001. Vamos dizer, isso, 2001.
E o que acontece? Tem muita fantasia em torno do Romário que não eram muito verdades, né? O Quais, Romário, por exemplo? que ele não gostava de treinar, assim. O problema é que é um cara de fibra rápida, você não vai pegar o Romário fazendo corrida de longa distância, Sim. né? Mas era um cara sempre muito focado, um cara que sempre gostou muito da bola, né? Do trato com a bola. Então, eu acho isso, assim, importante ser falado. Eu fui testemunha do quanto o Romário ajudou o Vasco num momento dificílimo que a gente ultrapassou lá em 2001, né? Mas de que maneira? Financeiramente? Financeiramente. Financeiramente ele ajudava funcionários? Funcionário não, o Vasco. Sério? Propriamente dito. Romário emprestou dinheiro dele Caramba. pro Vasco. Nossa. Romário é um cara... É difícil de acreditar, né? Um clube da dimensão do Vasco chegar numa situação que você tem que pegar dinheiro emprestado com jogadores, né? Com um jogador do tamanho do Romário. Mas isso é mais comum do que a gente imagina, né? Ah. A maneira como o futebol cresceu, como os clubes de futebol no Brasil cresceram, essa maneira muito esquizofrênica, né? Ela em cima da paixão clubística, né? Dói mais ver o meu adversário ganhar do que eu perder, das plataformas políticas pessoais. Sim. Né? Então são processos, realmente, são faculdades que a gente tem. Nesses seus 30 anos de futebol, qual o melhor que você viu ali no treinamento? Porque dizem, né? Tem um Você jogador... fala de treinador ou de jogador? Jogador. Qual que melhor que você viu? Cara, Ali no campo, que você fala assim, caraca, esse cara aqui me surpreende cada dia que eu tô vendo uma atividade dele, ele me surpreende mais. muito difícil a gente ficar falando isso, porque tem caras que te surpreendem dentro de campo, tem caras que te surpreendem fora de campo, tem caras que... Tecnicamente, vamos colocar assim, tecnicamente, pra gente ir no caminho. Aquele jogador que você fala assim, pô, esse cara aqui realmente é o melhor que eu vi aqui jogando no time que eu tô trabalhando. Cara, o Alex Souza, né? Um cara... Gênio. Pô, o Alex é um cara... Gênio. Difícil de você falar alguma coisa de um cara desse, né, cara? Gênio. Cara... O maior injustiçado da história do futebol brasileiro. Um dos maiores injustiçados. Esse cara não ter disputado uma Copa do Mundo é quem perde a Copa. Cara. Assim, o Alex, ele... Aliás, mais consciência do que ele sobre a própria carreira, poucos têm, né? Sim. Poucos têm, né? O livro dele é muito bom, né? Eu tenho uma participação até importante ali no livro. Na volta dele, né? Foi muito legal porque o Alex... Foi muito legal porque depois que eu dei entrevista pro... Me esqueci o nome do autor, me perdoa. Depois você podia até pesquisar. Mas depois da entrevista eu recebi uma ligação do Alex, tipo uma semana depois, ele ligou para mim e falou assim, ele sempre fala velho, né? Assim, velho, eu quero te ligar para agradecer os incríveis contrapontos que você fez às minhas opiniões. Pô, legal. Achei muito legal isso. Deixa eu pegar aqui o nome do livro, o autor da biografia dele. Vale muito a pena. Agora fugiu também o nome do autor, não tá aqui na... Olha só como que é essa... Marcos Eduardo Neves. Marcos Eduardo, exatamente. Eduardo Aqui no Neves. Rio, inclusive. Marcos Eduardo Neves. E ele era diferente, né? E foi uma época interessante do futebol brasileiro, porque vários jogadores veteranos voltaram, né? Sim. Alex veio, Sidorf veio pro Botafogo, Sim. Juninho voltou pro Vasco. Sim. Então você teve ali uma volta de craques. Sim. E surgiu aquele movimento. Bom senso. Bom Senso Futebol Clube. Sim. Você acha que esse movimento foi mal explorado no futebol brasileiro? Ali poderia ter sido o começo do que estão querendo fazer hoje, que é uma liga de clubes? Talvez ali pudesse ser o start, que não foi um start? E como que você viu isso como dirigente à época? Cara, é difícil a gente puxar pela memória a clareza desse processo, né? Sim. Mas eu acho que ali demonstra claramente a bolha do futebol de alto rendimento versus o futebol competitivo que existe no mundo real do futebol brasileiro, né? Então, a gente é um esporte que no Brasil tem 800 clubes, que tem entre 23 e 25 mil jogadores de futebol profissional, que 88% deles ganham até R$ 1.500. Sim. Então, esse é um grande ponto. Então, isso você vem falar de greve, você vem falar de... Né, sentar no campo. De mobilização, de reconhecimento. É uma coisa... Segundo, mostra ali como que os interesses pessoais também falam muito alto, né? Terceiro, como também a omissão fala alto em qualquer momento, né? Quarto, a dificuldade que o ecossistema do futebol tem de juntar todos os seus personagens, né? Então,
A gente tem a Associação Brasileira dos Treinadores de Futebol, Associação Brasileira dos Ex-Jogadores de Futebol, Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, Dos árbitros. Associação Brasileira dos Árbitros de Futebol. Por que não a Associação Brasileira dos Profissionais de Futebol? Concordo. Né? Você vê que a gente tem uma SAF aprovada e a gente não tem no Congresso até hoje uma legislação própria para tratar o atleta de futebol. Não existe. Olha que insanidade. Surreal. E a profissão atleta de futebol existe desde 1930. E até hoje a gente está embaixo da CLT. Até 3 anos atrás, a gente ainda via jogador entrando na justiça contra o clube por jornada de trabalho final de semana, noturna. Noturna, hora extra. Hora extra. Assina contrato de exploração de imagem, depois entra na justiça trabalhista porque não tinha os benefícios da CLT. Então, para você ver como que tudo no nosso país, TF, e não é só no futebol, não, da sociedade civil em geral, a gente discute sempre nas camadas muito superficiais. Ninguém está disposto não só a debater profundamente, mas como colocar sua pele em jogo. Concordo. E aí é que eu te falo, que é uma frase que eu conduzo na minha vida há muito tempo, que é a seguinte: o que é que você faz na prática para mudar o mundo que você critica? Então eu te falo, longe de ser perfeito, mas eu sempre critiquei a falta de capacitação dos profissionais de futebol. Eu fui 11 anos instrutor da CBF Academy. Ajudei na capacitação de mais de 2.000 treinadores. Ajudei. Eu não capacitei sozinho, porque muitos profissionais estavam lá, professor Maurício Marques, professor Oswaldo Torres, mas isso era pouco. Quando a gente começou a digitalizar, eu criei o primeiro curso de gestor de futebol online, que já tem presença hoje em 17 países. Mais de 600 gestores formados. Né? A Universidade de Futebol tinha lá uma gestão técnica, que eu admiro muito o trabalho do professor Medina, mas isso de uma pessoa física criar um processo desse, eu fiz isso. E não estou falando isso no eu, mas eu digo que assim, no processo, a gente precisa colocar sua pele em jogo. O que você está fazendo realmente? Porque a maioria das pessoas, que eu falo, as pessoas estão lutando pelos direitos quando elas estão desempregadas, quando elas entram numa posição que elas podem lutar pelos direitos de quem está fora, elas se calam. omitem. A maioria deles. E esse que é o grande ponto, né? Porque... Esse é o ser humano, né? É o ser humano. O ser humano, ele só se expõe quando... É aquele ditado, né? Popular. Quando a água bate na bunda que você vai fazer alguma coisa. Infelizmente, esse que é o ditado. O ditado funciona muito nisso. Quero tocar num ponto que você estava no Flamengo em 2014. Tava. E isso eu vou colocar como uma meia-culpa da minha profissão. Que eu acho que o vestiário é um local sagrado da profissão de vocês, que é diretor, técnico, gerente de futebol e técnico e jogadores. Eu quero saber a sua versão da história ali do Flamengo, que primeiramente o nome explode em relação ao Ney Franco, que é o Ney Franco que estava dando bronca nos jogadores, e depois é você que aparece ali naquele momento. Você pode contar a história toda, como que aconteceu e qual jogo que foi, pra deixar bem claro aqui pros amigos do Resenha? Tá, Tef, eu não vou falar muito, não. Só pra deixar... porque eu já falei muito sobre isso, eu tô querendo... É um ponto... Bola pra frente, mas eu acho importante falar... É um ponto marcante, porque assim, é uma meia-culpa da minha profissão, porque eu acho que você não tem que colocar um microfone numa bronca que tá acontecendo no vestiário. Antes de mais nada, eu penso o seguinte, a privacidade... é um direito inalienável do ser humano. Claro. Esse é o primeiro ponto. Né? Seja ele individual, seja ele posicionado dentro de uma pequena sociedade, que é o caso de uma equipe de futebol. Esse é o primeiro ponto. Talvez uma exceção para isso sejam pessoas que pedem para ter uma vida pública, que é completamente diferente daquelas que têm uma profissão que tem exposição pública. O político, ele pede para a população que a sua vida seja pública. Então, talvez este político seja uma pessoa que você possa buscar a invasão da privacidade. Exatamente, concordo com você. Esse é o primeiro ponto. O profissional de futebol, ele trabalha numa entidade que é privada, ele é um profissional contratado, que tem um contrato em vigência, que ele precisa ser cobrado pelos poderes do clube e pelas pessoas que o contrataram.
Então, ok, a exposição dele é pública? É. Mas daí a dar o direito, né, das pessoas fazerem isso que eu vou citar em seguida, para mim não tem nada, na minha opinião, nada que justifique. E mesmo na profissão sua, existem pessoas que acreditam que isso vale a pena, outras pessoas acreditam que isso não é ético. Eu vou tomar porrada de alguns amiguinhos da O que imprensa. eu sempre comento, né? Ética é a junção de você responder 3 perguntas muito simples. Posso, quero e devo. Né? Tem coisa que você pode, mas não quer. Tem coisa que você quer, mas não deve. Tem coisa que você deve, mas não pode. Né? Então, eu era executivo do Flamengo. O Flamengo estava perdendo de 3-0 para o Cruzeiro no último jogo, antes da parada da Copa do Mundo, em Uberlândia contra o Cruzeiro. Isso é em 2014. 2014. Ano da Copa do Mundo no Brasil. Né? Eu recebi uma indicação da minha diretoria pelo WhatsApp e resolvi contornar essa situação em cima do calor do jogo, tendo uma conversa mais dura com o meu elenco, que é uma coisa absolutamente natural dentro de um vestiário. Comuniquei isso ao meu superior e comuniquei isso ao treinador. Que era o Ney Franco à época. Entendeu? E ambos aqueceram do que eu falaria. Porque a gente teria uma folga logo em seguida. A gente perderia o contato com o grupo de jogadores por 2 semanas. Porque a folga era de 45 dias, se não me engano. Parada para a Copa do Mundo. Parada para a Copa do Mundo. Era a segunda vez que o Brasil estava enfrentando isso. A gente teve em 2013 para a Copa das Confederações e em 2014 para a Copa do Mundo. Né? Então, quando eu comecei a fazer isso, uma repórter, junto com o seu câmera, pegou um microfone e jogou por cima da parede. E o microfone captou coisa de 1 minuto e meio, 2 minutos, de uma conversa que durou 10 minutos. Então, era o começo. Né? Com 1 minuto e meio, os seguranças notaram isso e tiraram. E pior, isso foi transmitido ao vivo pela ESPN. E o tempo que foi transmitido ao vivo, falando que o Ney Franco que estava falando com os jogadores. Isso era ruim até pro Ney Franco também, né? Então, isso que eu falo, na minha visão, eu não vou ficar me metendo disso, estou dando o que eu penso sobre isso. Entendeu? Isso é ético? Não, eu não acho. Eu não acho. Sabe? Então, eu não acho. Isso é uma situação que me prejudicou muito. E mais do que isso, né, TF? Às vezes, coloca em você uma tatuagem de que você é uma pessoa brava ou estourada ou que não se relaciona bem ou qualquer outra coisa com atletas por causa de um corte. Né? Exato. De um corte. E o detalhe que em relação a isso, como que foram os jogadores? Porque, no meu ponto de vista, alguns podem ter achado, lá, ele que deve ter mandado gravar para aparecer, né? Que tem jogador que pode agir de qualquer maneira. Houve isso dentro do elenco? Você não tem controle sobre isso, TF. Não dá para saber. Primeiro porque você acaba de falar e todo mundo vai embora. Sim. Segundo, você não sabe qual seria a reação, vazando a notícia ou não vazando a notícia. Entendeu? Então, quando você está falando com um grupo de 25 atletas, mais 20 e tantos membros da comissão técnica lá dentro, claro, vai ter pessoas que vão pensar de uma maneira, pensar de outra maneira, interpretar de outra. E é aquilo que eu te falo, todo mundo tem o direito de interpretar da maneira que queira. Você acha que aquilo ali te atrapalhou em relação à continuidade no Flamengo no final do ano? Cara, ou não? Ali... Ficar conversando sobre o passado... Mas é um ponto assim, por quê? Deixa eu te explicar. Isso ficou muito marcado, tô te perguntando isso, assim, quando eu conversei com algumas pessoas que queriam te entrevistar, os flamenguistas falaram, poxa, ele fazia um trabalho legal, mas houve aquela situação... A torcida do Flamengo até me ama mais do que deveria amar por causa disso, porque acha que eu fiz isso, poucas pessoas têm coragem de fazer isso. Entendeu? Isso que foi falado, fala assim, pô, a gente achou até injusto ele sair no final do ano, será que aquilo ali foi porque atrapalhou? Muitos flamenguistas chegaram a comentar isso comigo. Então... essa é a visão que o flamenguista tem até hoje, que você saiu do clube por causa daquele ato e não foi. Não. Cara, qualquer coisa que se fale pode ser feita, é a narrativa. Sim. Né? Eu posso contar essa história, o outro pode contar outra, o outro pode contar outra, cada um tem a sua visão. Que eu falo, e ainda mais, quanto mais o tempo passa... mais a gente maquia, vira uma colcha de retalhos, né? Cada um lembra de uma coisa, junta com outra.
Melhor coisa que tem disso é Eu passar não pra vou, frente. agora eu vou lá do Botafoguense que vai agir aqui, que eu vou te cobrar. Vá. Por que você saiu do Botafogo em 2005 com o PC Guzmão, líder do Campeonato Brasileiro? Eu não perdoo vocês até hoje. Eu acho que nem o PC se perdoa, o TF. Acho que nem o PC se perdoa nisso. E quer saber de uma coisa? Eu fui até convidado para continuar Ali como técnico, com o Bebeto. Com o Bebeto. Não como técnico. mas como... Mas para continuar, não sei como ele gostaria de me usar naquele momento, né? Naquele momento eu tinha saído da gestão, tinha ido para auxiliar, eu estava dentro de um processo de análise de desempenho que estava começando. Era o homem da câmera, né? Era o homem da câmera, cinegrafista. Cinegrafista. Tem muita matéria do Globo, PC Guzmão com seu cinegrafista. Eu acho que ali foi imaturidade do PC Guzmão. E ele sabe disso. PC Guzmão, olha, cara, dos melhores caras que eu já trabalhei na minha vida. Treinador incrível, sabe muito de futebol, muito, 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 muito. E ali eu acho que ele estava com aqueles problemas ainda de dinheiro, de salário, né? Começo de carreira também. Começo de carreira, tinha a história lá do Cruzeiro, que ele não tinha engolido muito a nossa saída do Cruzeiro em 2004. Quer dizer, então tudo isso ainda muito... Fresco na cabeça. Mexia muito fresco na cabeça dele. Foi uma pena, cara, uma pena tremenda. César Prates batendo falta ali, igual... Puxa vida. César Prates, qualquer falta era gol, Marcelinho, né? Michael Jackson. O Alex Jefferson, Alex Alves. Alex Alves. Rafael Marques. Era um time que... Puta, cara. Era muito Um encaixadinho. time que encaixou de uma forma incrível. Eu lembro, ganhou do Corinthians em casa. Ganhamos do Corinthians, ganhamos jogos incríveis. Ganhamos do Inter, Sim, lá no sim. Beira-Rio, né? O time tava bem. Aí houve a proposta do Cruzeiro e vocês acabaram indo pro Cruzeiro. Acabamos indo pro E Cruzeiro. foram demitidos do Cruzeiro. Aí ficamos praticamente 2 anos no Cruzeiro, foi um bom tempo. Mas o PC chegou a ser demitido do Cruzeiro. Não, Depois, na frente. Ele que terminou A aquele única trabalho. certeza que a gente tem é que a gente é Mas o demitido. PC chegou a terminar aquele trabalho no Cruzeiro? Terminamos. Terminou. Terminamos em 2005. Não lembrava Depois disso. fomos em 2006, Aí então. o Botafogo depois ali conseguiu ainda chegar numa... Aí chegou, se não me engano, o Celso Chamusca, Roth. né? Não, Não, o Pérez Chamusca. A música chegou, aí não fez o trabalho bom. Aí depois Celso Roth, Aí o né? Celso Roth fechou o ano, aí teve confusão lá. O Caio já tava com vocês? O Caio tava com a gente, tava. O Caio que aposentou naquele ano, né? O Caio tava com a gente. O Caio aposentou porque teve problemas com... Como que era o Montenegro ali como dirigente? A época ele já tava na época de vocês, porque o Caio teve um problema com o Montenegro mas ali. na época ali, quem tava bastante presente com a gente era o Manuel Renha. Sim. O Manuel Renha era mais presente. O Montenegro, ele não era uma presença física naquela época, não. Mas o Renha era mais presente. O Renha era mais presente. Renha, pra quem não se lembra, o Renha foi dirigente da base durante muito tempo, dirigente do profissional. É um baita cara, né? Gente cara boa. Seríssimo. Um botafoguense de 4 costados, inclusive. Fanático, né? Colocou muito dinheiro próprio lá, né, cara? Colocou. Aliás, muitos ali colocaram dinheiro próprio dentro do Botafogo, né? Acho que Muitos. A gente lembrou a situação do Romário, mas... Muitos. É o caso de jogadores, mas... Seu Jorge Elau no Flamengo, e certamente no Fluminense muitos também. E no Galo, Calil. Calil foi uma... Todo mundo fala muito bem dele, né? É como falam bem do Eurico Miranda, Sim. que é um cara de fácil trato. E tua história no Galo é engraçada, né? Porque te demitem num dia e ele te contrata 2 dias depois. 10 dias depois. 10 dias depois ele te recontrata. Depois. Você pode contar essa história. Assim, o Calil é das pessoas mais carismáticas que eu já conheci na minha vida. É uma coisa impressionante o carisma do Calil. Tanto que ele chegou a ser prefeito de Belo Horizonte por 2 mandatos, né? Você imagina só o que é isso? Um presidente do Atlético que fala que por ele o Cruzeiro acabava. O cara foi prefeito de Belo Horizonte por 2 mandatos. Não, e foi muito bem votado pra governador, né? Sim, teve mais de 3 milhões de votos, se não me engano. Sim, muito bem votado. Então, assim, era um momento muito turbulento do Atlético Mineiro, né? Ano do centenário. O Ziza Valadares, que era o presidente desde 2007, tinha renunciado e, juntamente com o Ziza, renunciaram os 4 vice-presidentes e pediu licença o presidente do Conselho Deliberativo. Caramba. É uma loucura. Uma loucura. Aí criaram uma comissão lá no Atlético para tomar conta até que novas eleições fossem convocadas e chegasse um novo presidente. Caramba. Aí o Calil chega... Não, aí chegou no Atlético Mineiro um ex-presidente
que assumiu o futebol lá por 10 dias. Entendeu? E chegou lá falando que ele ia botar ordem nesse negócio. Aquelas coisas de sempre. Mas comigo é diferente. Comigo é diferente. E disse que lá tinha um gerente de futebol que era carioca. Eu. De Três Corações. Carioca mineiro. Carioca de Três Corações. Carioca fala porta porteira. E aí ele chegou na Cidade do Galo, esse cara, e ficou falando 45 minutos mal de mim pra mim. E você quieto. Eu vou acabar com essa quadrilha de carioca que tava aqui. Porque, sério, tô te falando sério, cara. Que aí ele mandou 4 pessoas embora pra ser quadrilha. Aí o treinador do Sub-15 do Atlético Mineiro, que era o Fábio Cortez, que era o único carioca que eu trouxe, que eu levei do Vasco para Atlético Mineiro. Aliás, um beijo, Fábio Cortez, um baita profissional. O Maurício Marques, que é o coordenador da CBF Academy. Mineiro, jogava futsal no Santo Antônio, em Belo Horizonte. E o Alexandre Faria, que é o outro militar. Que teve no Fluminense. Que teve no Fluminense depois, que era a quadrilha de carioca. Nós 4 fomos mandados embora. Isso no dia 20 de outubro. Dia 30 de outubro teve eleição, dia 1º de novembro o Calil me recontratou. Mas como que foi a tua reação? Ele falando mal de você, meu filho, aqui, eu sou... Cara, eu sou o Ximenes. Você não falou nada, você ficou quieto. Cara, vou te falar uma coisa. Às vezes, o que você cala fala muito mais do que aquilo que você rebate. Imagina a pessoa falando mal, você ali, também não gosto dele, não. Eu falo, com um maluco, quanto mais você discute, pior é. Deixa o cara falar, cara. Deixa o cara falar. Sabia que aquilo era provisório, né? Era provisório. Foi antes do Fluminense, o Atlético? Foi antes do Fluminense. Aí você vai pro Fluminense. Sim. Você chega no Fluminense, Unimed, dinheiro pra caramba, investimentos e ainda... O Fluminense já tinha conquistado Você chegou em 2007. Já tinha conquistado a Copa do Copa Brasil. do Brasil. É. Então você chega naquele momento ali de momento 2008 de transição. Isso. E tem um cara que se aposentou agora, que você tem uma grande participação na contratação dele, que é o Fred. Que é o Fred, que estava ali no Lyon, jogou a Copa do Mundo de 2006, e o Fluminense gastava pra caramba. Sim. E precisava de um camisa 9, já que o Washington tinha saído, né, se eu não me engano. Tinha, o Coração Valente. O Washington tinha saído, tinha ido pro São Paulo. Acho que pode ser, pode ser o São Paulo, não vou afirmar, mas pode ser. Acho que era o São Paulo. E vocês sugeriam um nome, qual foi esse nome? Foi Fred. Foi o Fred. Pode contar essa história aí? Foi bacana. Já tinha trabalhado com o Fred no Cruzeiro, né? Ali no começo? A venda do Fred do Cruzeiro pro Lyon, eu tava no Cruzeiro naquela época. E depois eu já tinha ido 2007 e 2008, eu já tinha ido para a Europa disputar alguns torneios de futebol de base com o Atlético Mineiro, inclusive ia sempre lá ver o Fred jogar no Lyon. Caramba. É. Você tinha um bom relacionamento com ele? Tinha ótimo relacionamento. Então o Fred estava sempre muito vivo na minha cabeça, assim, sabe? Sempre gostava muito do Fred como um todo. O pacote. O pacote. Ele nem fez uma baita Copa do Mundo de 2006, como ninguém fez. Fez um gol, acho. Fez um gol contra a Austrália. A bola bate na trave, ele sobra pra ele faz faz. o gol. Né? Então, mas ele vinha bem na França, que era uma liga que não se falava muito, né? O Lyon ganhava sempre, então não era algo que chamava muita atenção. O Lyon sempre sofrendo muito na Champions, não avançava muito e tal. E aí eu estava conversando com o Alexandre. Eu era o gerente, o Alexandre Faria era o executivo na época. Entende? E o Celso porque queria um nome e tudo mais. E o Alexandre não sabia. O Alexandre é americano. América Mineiro. Sabe? E aí, na época, eu falei assim, puta, cara, vamos trazer o Fred. E já tinha a ligação do Alexandre Sim, com a América Mineiro. Exatamente isso. E aquilo foi perfeito, cara. E foi fácil a negociação? Foi difícil pra caramba. O Alexandre ficou uns 10 dias na França. Eu aqui, né? Levando contrato, traz contrato, discute aqui, discute ali, né? Aquela cogestão da Unimed sempre bem complicada, né? E acabou que deu certo, foi muito bacana. Estreamos aqui, o Fred sempre fazendo gol, né? Foi muito bacana. E acabou criando uma história de amor incrível, né? Do Fred com o Fluminense, foi muito bacana.
E essa gestão da Unimed? Muito se falava que os jogadores da Unimed recebiam em dia e os jogadores que não eram da Unimed não recebiam em dia. Isso era verdade? Só foram 15 anos de parceria, então tiveram vários momentos. Mas era ruim Né? como que era lidar com o elenco, com alguns jogadores recebendo em Acho dia que e outros também teve vários momentos disso. Momentos bons, momentos ruins, dependendo do presidente que estava à frente do Fluminense. Né? Então, em alguns momentos, essa gestão era tranquila, em alguns momentos muito turbulenta. Né? Muita gente querendo levar o Dr. Celso Barros para a política do clube, ele ia, mas não ia, sempre era algo... É que eu falo, sabe o que acontece, TF? A gente já estava até falando antes disso, né? Dependendo do prisma que você está vendo a história acontecer, você tem uma visão... Você tem vários lados da mesma moeda. Vários lados. Eu gosto sempre de falar isso. Várias faces de um mesmo dado. Uhum. Né? Nem por isso ele deixa de ser dado. Sim, exato. Você exato. imaginar um dado que tem 6 faces, né? Então, cada hora você enxerga um. Né? Da onde eu enxergava, da onde eu enxerguei nas minhas passagens do Fluminense... Falo, como é que você pode falar que é uma parceria que não deu certo de um clube que estava na Série C do Campeonato Brasileiro e foi bicampeão brasileiro, vice-campeão da campeão da Copa Libertadores. do Brasil, vice-campeão da Libertadores, né? Mas, por um outro lado, como é que você pode falar que não poderia ser melhor com o tanto de dinheiro que foi investido ali e o pouco que se avançou na infraestrutura? Também, por um outro lado, se você pensar um pouco depois que o Fluminense saiu dessa parceria, talvez a base da formação dos meninos de Xerém também estava mais sólida. Ou seja... Tem muita coisa que foi feita, né? Mas a situação do Fred tem um caso que um ano depois acontece com você, com ele, né? Fala isso. O feitiço virou contra o feiticeiro na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009. Que dureza. Foi triste porque eu acabei recebendo uma proposta do Curitiba, né? Fui para lá. Era o centenário do Curitiba. Você gostava de ir pros clubes no ano do centenário, hein? É verdade. Botafogo, você chegou no centenário ali. É verdade. Atlético. É verdade. Você gostava do centenário. Pô, não quero nem lembrar dos resultados aí, não, porque tem coisa boa, tem coisa ruim, mas tudo bem. E assim, passei muitos problemas no primeiro ano de Curitiba, muitos problemas. Problemas pessoais, problemas profissionais, foi muito duro para mim. Foi dos momentos de maior crescimento, assim, pessoal meu, sabe? E acabou que os deuses do futebol nos deram aquilo, né? Chegou na última rodada, o Fluminense na época estava com o Cuca, né? Sim. Quando eu saí do Fluminense era o Parreira. E a gente chegou que se a gente ganhasse do Fluminense, o Fluminense era rebaixado. Se o Fluminense ganhasse da gente, o Fluminense se livrava. E o Botafogo de olho. Se empatasse e o Palmeiras ganhasse do Botafogo, o Botafogo era rebaixado. E acabou que deu tudo errado, né? O Botafogo ganhou do Palmeiras. Graças a Deus. E a gente empatou com o Fluminense. Não, e houve ali uma confusão generalizada ainda lá no... Foi duro. Mas tudo na vida tem um lado positivo e o lado negativo. Sim. Você continua e o que acontece logo em frente com o Curitiba, vocês montam um baita time, voltam e acontece 2 vice-campeonatos na Copa do Brasil. É o trabalho. Isso mostra que o trabalho a médio e longo prazo sempre pode gerar frutos, né, o Ximenes? Então, é difícil a gente falar isso, porque um trabalho no futebol só se transforma em médio e longo prazo se ele tem resultado. Sim. Então mas todo você não trabalho teve que foi resultado de no médio... primeiro ano. Mas é porque, na verdade, eu terminei o ano afastado do futebol do Curitiba, porque problemas políticos lá. Entendi. Eu meio que vaticinei esse rebaixamento do Curitiba, mas é uma história muito complexa para eu contar num podcast de... E seriam 1 6 hora. horas. Seriam 6 horas só disso, para explicar isso. O que eu falo sempre, Thiago, é o seguinte. Uma coisa ruim sempre é ruim. Uma coisa boa sempre é boa. Agora, a maneira como você reage a uma coisa ruim que aconteceu, que pode transformar aquilo em algo positivo no futuro. Assim como a maneira como você reage a uma coisa boa pode transformar aquilo em negativo no futuro. Então, ser rebaixado daquela maneira que aconteceu com o Curitiba é péssimo. Não tem nada que seja bom naquilo. Agora, como reagimos àquilo foi legal. Sim. Um fato ruim me alçou a realmente ter autonomia no trabalho
do Curitiba, me alçou a conseguir manter o Ney Franco como treinador, nos alçou a montar um projeto fantástico que saiu, que levou o Curitiba de 3 mil sócios torcedores a 35 mil sócios torcedores no final de 2 anos. Nos alçou a sermos quatro vezes campeões paranaenses seguidos, 4 títulos em cima do nosso maior rival, que era o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que já tinha uma pujança importantíssima naquele momento, então não era qualquer título, né? 2 vezes finalistas da Copa do Brasil, campeões da Taça BH, que o Curitiba nunca tinha sido, campeão da Copa Dallas Cup, que o Curitiba nunca tinha sido, né? Revelação de atletas como Everton Ribeiro, como Vitor Ferraz, como Rafinha, como Júnior Urso, Leandro Donizete, como Emerson, zagueiro, como Vanderlei, goleiro, como Eltinho, lateral esquerdo, Marcelo Lucas Oliveira Mendes, aparecendo pro cenário Marcelo nacional. Oliveira, que nunca tinha disputado. Nós tivemos... Eu tive à frente da gestão do Curitiba, somando tudo, inclusive o período de 2009, de 4 anos e 10 meses, nós tivemos 3 treinadores. Muito pouco. E mesmo assim o Ney Franco não foi demitido. O Ney Franco saiu do Curitiba para assumir a Seleção Brasileira Sub-20 e a coordenação das categorias de base da CBF. Isso é muito bom. Eu quero fugir um pouquinho do futebol ali de trás e voltar para o futebol atual em relação a 2 situações. Pode dar mais um pouquinho de água, Rafa? Final da Libertadores. Final Santos. da Sul-Americana já aconteceu. Não, depois o Santos é um caso à parte. Santos é pra gente fechar aqui com ponto polêmico, né? Final da Libertadores esse ano tem acontecido desde ali você esteve, né? Na primeira acho que foi com você. A primeira comigo. Foi com vocês. Campo único, final 2020. única. Sim. Esse ano a gente tá tendo ali uma dificuldade... Não, 2019 já tinha sido Flamengo e River Plate. Isso. Foi a primeira ali, Flamengo e River Plate. A gente tem acompanhado agora a final da Copa Sul-Americana, estádio em Córdoba, com 15 mil pessoas, estádio muito vazio. Uhum. Final da Libertadores em Guayaquil, com a procura de vendas dos ingressos para a torcida do Atlético Paranaense baixa e para o Flamengo, pelo tamanho da torcida do Flamengo também bastante baixa. Você acha que a Conmebol ela tinha que rever essa situação das escolhas, não da final única, mas dos locais, de colocar sempre em centros mais fáceis, de um nível de acesso um pouco mais tranquilo, como Brasil, Argentina, Uruguai ou Paraguai, porque de repente, por causa ali de logística, pode atrapalhar muito a ida de alguns torcedores? Olha, que eu falo, como é que você vai dar uma resposta simples para uma pergunta que é tão complexa, né? Você olha do lado de fora, fica parecendo muito óbvio. Né? Puta, que coisa mais óbvia. Mas não é tão óbvio assim. Né? Primeiro que a gente faz parte de uma confederação onde 9 falam e 1 fala. Esse é o primeiro ponto. Então tem uma questão política importante em cima disso. Segundo ponto, o conceito da final única é um conceito interessante. Talvez a maturidade para se implantar esse conceito de final única ainda não tenha sido atingido aqui na América Latina por questões que extrapolam o esporte, né? Questões sociais, culturais, econômicas e tudo mais. O fato de você ter, nos últimos anos, uma hegemonia brasileira em cima disso, não é a história desse campeonato como um todo. Então, os critérios para definição disso também são outros. Tem muitas questões em torno disso, e principalmente que eu digo, todas as vezes que você está tirando qualquer processo do conforto, gera um impacto grande. Então, isso é algo que a gente precisa entender. Qual que é o ponto de equilíbrio disso? Quantos anos mais precisa para que a gente possa reverter esse processo? Então, eu acho que a gente tem que avaliar mais. A gente começou em 2019. Sim, foi um sucesso. Que foi um sucesso incrível. Né? Aí depois a gente teve um problema sério. E você vê que mesmo tendo sido um sucesso, mudou de sede. Que acabou indo para o Peru. Não era para ser no Peru, mas era por questões políticas. Sim. Era no Chile, se não me engano? Não lembro. Não sei se foi Chile ou Colômbia. É Chile? 2019 era para
E passou pra... Santiago, exatamente. Isso, é isso Exatamente mesmo. isso. Então, mas mesmo assim encheu, Sim, né? Aí depois que eram duas camisas pesadas, né? Então, aí depois 2020 pandemia, né? Aí teve ali uma final atípica no Maracanã. Uma final típica no Maracanã. Aí depois 2021 foi Palmeiras e Flamengo de novo, né? Sim, tava cheio também, Tava duas cheio, camisas pesadas. Duas camisas pesadas e agora 2022, né? Então, eu acho que a gente ainda não tem um N, acho que a gente não tem pra gente poder cravar que é ruim ou cravar que é bom. Eu acho que a gente pode esperar mais. Tecnicamente, eu acho que iguala muito, porque é um jogo. Se fossem 2 jogos, talvez o Flamengo entrava como favorito absoluto para ganhar por causa do time ser superior ao Atlético Paranaense. E quando eu estou falando assim como jornalista, quero saber de uma pessoa que trabalha com futebol. Cara, jogo único, acho que equilibra mais as forças. Tá bom. Jogos de ida e volta. O Juventude foi campeão em cima do Botafogo. Lembra isso não. Um abraço, acabamos a entrevista aqui nesse momento. O Santo André foi campeão em cima do Flamengo. O Paulista foi campeão em cima do Fluminense. O Criciúma foi campeão em cima do Grêmio. Em jogos de ida e volta. Né? O Atlético Paranaense foi campeão em jogos em mata-mata. Você vê que até 5 anos atrás tinha um monte de gente querendo que voltasse ainda o mata-mata no Brasil. Essa história de final é final, cara. Depende. Afinal, é final. Quem é teu favorito pra Libertadores? Flamengo ou Atlético? Então, na minha opinião, eu não gosto muito disso. Sim. Esse negócio de prognóstico, acho que não vale nada. É mais pro lado de cada mesa, né? É pra vocês, porque eu já ganhei tanto jogo que eu pensava que ia perder e já perdi tanto jogo que eu pensava que ia ganhar. Mas, assim, não há como negar que individualmente o Flamengo tem um elenco incrível. Porém, não há como negar que a gente tem um copeiro ali. Nato, né? E que, puxa vida, a história do Filipão, se ela se encerrasse com uma conquista de uma Libertadores, como seu último trabalho. Oi? E a disputa de um Mundial depois? E disputando um Mundial seria épico, né? Então, eu sinceramente eu não quero aqui me posicionar, até porque tem motivos e pessoas para que eu goste das duas partes, né? Então, mas, voltando ao Curitiba e o Atlético Paranaense, você esteve ali no momento fantástico que o Curitiba teve. Em 2012, o Atlético cai para a 2ª divisão e o Curitiba tinha acabado de ser vice-campeão da Copa do Brasil. 10 anos depois, a gente vê o que aconteceu com o Atlético Paranaense. O que faltou para o Curitiba andar junto com o rival? Caramba, isso é uma coisa incrível, né? Porque parou, o Curitiba estagnou. Se você parar e pensar, mais uma vez, né? Eu estou reduzindo, devido ao nosso tempo, claro, algo que é complexo. Mas você tem o Mário César Petralha há 27 anos à frente do Atlético Paranaense. É praticamente uma dinastia. É um dono. Né? Como se fosse um dono, né? Para você ter uma ideia, quando eu cheguei no Curitiba, no ano do seu centenário, as 3 últimas eleições do Curitiba tinham sido definidas por um voto. Caramba. Um voto. Então você vê a questão política importante dentro disso, né? Eu acho que o Coritiba ele demorou para pensar grande. Eu até vejo que hoje, em 2022 que a gente está falando, tem um presidente que eu admiro muito lá, que é o Juarez, tem um grupo de pessoas que parece que conseguiu, pelo menos politicamente, pacificar o Coritiba, e espero que o Coritiba siga em frente, mas não é fácil não. Entraram em RJ, né? Vamos ver o que pode acontecer daí para frente. Falamos de Libertadores, e tem um caso que é bonito na sua jornada, que você chegou a uma final de Libertadores com um time que ninguém acreditava que pudesse chegar, com vários problemas, presidente sendo impeachmentado, talvez um dos únicos casos, ou o único caso do futebol brasileiro, que o presidente caiu por causa da Lei Pelé. Eu não lembro de nenhum outro caso. Sim, eu também não. Jogadores com salários atrasados, o Cuca no momento ali, desacreditado também, se é que a gente pode colocar assim, da carreira, que ele vinha de... Talvez possa colocar... Não, acho que possa estar exagerando esse desacreditado. Sim. E você, um dirigente, pegando um canhão. Um canhão. O Santos faz um bom campeonato brasileiro e chega na final da Libertadores. Sim. Aí você vai lá, felizão, na hora de comer
a sobremesa, Exatamente. você é demitido. Assim, 9 dias antes. 9 dias antes da final da Libertadores. É. Você fala que tem hora que não tem como guardar as coisas, mas como que dá pra se lidar com isso? Ser demitido 9 dias antes do maior evento do futebol da América do Sul. E que há 30 anos você perseguia, né? Exato, você tá a tua carreira toda planejada ali, você fazendo um bom Sonhando trabalho, um dia, sonhando com tudo e você não vai. São nuances que... O TF, eu já falei isso, né? Talvez tenha sido o pior dia da minha vida esportiva, o dia da final da Libertadores. Você viu o jogo? Não. Eu deixei o telefone em casa, fui pra dentro do cinema. Assisti um filme. Eu não queria de maneira nenhuma que se eu assistisse o jogo... Você tava aqui no Rio? Tava aqui no Rio. Final ali. Sim. Final ali. Eu não só tava no Rio, como na sexta-feira, acho que o jogo foi no sábado. Foi sábado. Acho que na quinta-feira eu fui no hotel entregar uma imagem de Nossa Senhora pro Cuca, que ele tinha encomendado pra minha mãe. A minha mãe faz uma imagem de gesso, que é linda, e eu fui lá entregar para ele. E ainda tive de escutar, de ler uma matéria de um veículo dizendo que, quando eu cheguei lá, os dirigentes do Santos esconderam os jogadores para que eu não tivesse contato. Isso não existiu. Não existiu de jeito nenhum, nem vi jogador. Mas enfim. O seu relacionamento era bom com os jogadores? Que muito se falava isso, o Ximenes foi demitido porque ele não tinha relacionamento com os jogadores. O relacionamento era péssimo, o Marinho fez uma live contestando salários atrasados. Ô, Ximenes! Existiram muitas narrativas colocadas. E agora tem espaço de colocar o que realmente aconteceu. Cara, vou te falar, TF, é tão triste essas situações. E... é muito legal isso que a gente está vivendo, né? De poder falar em podcasts e tudo mais, e ficar mostrando versões de história. Mas eu acho que isso contribui muito pouco para a realidade do futebol. Porque fica o que eu falo, fica parecendo choro de perdedor para quem perde o campeonato, fica parecendo que você é fantástico quando você consegue as coisas. Não é nem uma coisa nem outra, né? Primeiro, que assim... essa live com o Marinho foi uma brincadeira que ele estava fazendo, estava brincando comigo, não tinha nada a ver aquilo ali. Eu dei azar e coisa de 5 segundos a mais, 5 segundos a menos, o Marinho não cruzaria comigo. Corredor. No corredor. Acho tão duro, porque às vezes as coisas que acontecem na nossa vida, elas já nos machucam tanto. E você ainda precisa dar justificativa para coisas que as pessoas que fazem, né? Tem uma frase que eu nem gosto muito disso, não, né? Assim, não julgue ou não compare, né, a reação do oprimido com a fúria do opressor, né? Então, isso são coisas tão... que eu digo assim, um profissional de futebol ser demitido... 9 dias antes, porque supostamente ele não se dava bem com o jogador. Não, mas então, eu me dei bem. Eu ganhei na Bomboneira, tava tranquilão. Me dei bem, quer dizer, mas é tão pequeno isso, e aí o que é duro, é que eu falo, porque quando você trata com um ser humano, né, uma coisa que é muito bacana da gente falar, presta atenção, primeiro, diretor executivo não precisa ser amado por jogador. O diretor executivo precisa ser respeitado. Sim. Assim como jogadores não precisam amar treinadores. Jogadores precisam respeitar treinador. E todas as vezes que você está num ambiente que é hostil, que é volátil, que é de pressão e é altamente competitivo, você vai ter, dentro de um grupo de 35 jogadores, você vai ter lá 11 super satisfeitos porque estão jogando, 5 um pouco satisfeitos porque estão entrando no lugar daqueles 11, e você vai ter lá quase 20 jogadores que estão, de alguma maneira, insatisfeitos, com um nível de satisfação. Exatamente. Então, como qualquer empresa. Exatamente. Como qualquer empresa. Então aí você vai pegar o telefone e vai ligar para alguém, pô, você se dá bem com esse cara? O que é não se dar bem com os jogadores? O que são... com quem? Com 1, com 2, com 3, com 5? O que é se dar bem? Não, se dar bem com 4, com 5, com 6? Não, é a mesma coisa de um técnico. Você vai perguntar pro reserva se ele tá satisfeito com o técnico. A chance dele falar que não, em contrapartida ao titular, é gigantesca. Sim.
Então, essas coisas são coisas boas que eu digo sempre, né? O tão falando, ou me disseram, ou as minhas fontes, que eu respeito demais a sua profissão, são muito duras em cima disso. Né? Quem disseram? Quem são as pessoas? Quer dizer, isso é... É muito complicado. Mas o Cuca, como que ele foi com você depois da sua demissão? Tentou conversar contigo, tentou segurar os jogadores, tentaram... Pô, se o Ximenes está com a gente, vai mandar ele embora 9 dias da final da Libertadores. Então, na verdade, não foi só eu que fui mandado embora, né? Sim. O Márcio Santos foi mandado Sim. embora juntos. Na verdade, eu fui mandado embora no momento que o grupo estava saindo para Fortaleza. E quando eu fui mandado embora, eu fui proibido de ir no CT. Não. Eu não pude nem entrar no CT. Eu precisei esperar o grupo ir embora. Eu falei com o Cuca pelo telefone, eu trouxe a imagem para o Cuca aqui. Né? Você está há 9 dias de disputar uma final de campeonato. Você está a um jogo de ir para um Mundial. Entendeu? A cabeça está um turbilhão. Isso é uma loucura. O que eu falo? Futebol é muito complicado. A vida é complicada. A vida é complicada. Não tem... Não, é incrível. Não tem nada disso. Não, e são as histórias, né? Ali, se o Santos é campeão com você, a história do Palmeiras hoje poderia ser totalmente diferente do que aconteceu, a história do Abel Ferreira é totalmente diferente do que aconteceu, sim. E tudo muda. E aí a narrativa fica comigo, né? Eu posso falar assim, se eu tivesse lá, o Santos era campeão. Porque eu tinha um ritual com 2 jogadores... Né? O Pará escutava tudo que eu falava e se fosse isso, o Pará não ia... O Cuca não teria sido expulso. O Cuca não teria sido expulso porque eu teria acalmado o Cuca. Ele me olharia ele ia me olhar. Eu tava feliz. E a gente tinha uma coisa entre nós. Você podia colocar a narrativa que quiser. O Márcio Santos era um cara tetracampeão que estava acostumado a ganhar campeonatos. Quer dizer, você dá a narrativa. É complicado. Entendeu? Complicado. Eu só penso que do lado humano, independentemente das razões... covardia. Eu posso falar, foi uma covardia. Independente das razões, eu faço o lado humano, é muito pesado. Eu posso falar, você não pode falar. Não, mas é uma covardia. Eu nunca falarei. É uma covardia. O que foi feito com você foi uma covardia. Eu acho que se o trabalho não estivesse agradando, não importa o resultado da final, não. Deixa o cara ter a final, depois a gente manda embora. Campeão? Manda o campeão embora? É difícil? Mas manda. Não é o profissional que a gente quer. Só para que as pessoas que estão nos vendo, para a gente encerrar esse assunto, entendam, né? É que teve uma eleição e teve uma troca de presidência. Sim. Então, não foi o presidente que me contratou. Foi outro. Que me demitiu. Né? Foi o presidente que assumiu e tinha, sei lá, talvez 15 dias de gestão. Né? Ou 20 dias de gestão. Complicado. Né? Eu acho que assim... Não. Vamos em frente. O que o Ximenes está fazendo hoje? Hoje... Dia 3 de outubro, né? Porque de repente a pessoa vai estar assistindo essa entrevista aqui. Sim. 3 de outubro de 2036. Sim. Mas hoje, 3 de outubro de 2022, a entrevista vai no ar dia 4. Eu não escondo do meu público, a entrevista a gente grava para depois postar. Sim. O que você está fazendo hoje como profissional? Então, em 2020, eu não sei se eu falei aqui, já até me esqueci, mas eu criei um curso de gestão. Né? Esse curso de gestão hoje tem uma comunidade espalhada em 17 países do mundo e 23 estados do Brasil, que tem mais de 600 pessoas envolvidas nessa comunidade, uma comunidade voltada para a gestão esportiva. Então, a cada 2 meses eu faço uma turma de 50 alunos, para que a gente vá aumentando. Eu já estou na 12ª turma deste curso. Nós temos um escritório aqui no Rio de Janeiro. Nesse escritório a gente acelera startups esportivas, a gente cria negócios voltados para o esporte, seja ele em eventos, seja ele em projetos. A gente presta consultorias como essa que eu acabei de falar, que eu estou fazendo. Né? Então eu tenho toda essa estrutura aqui que é o que me mantém. Eu sou dono de um bar aqui no Rio de Janeiro. Pô, legal. Pode fazer o jabá, pode fazer o jabá. À vontade, à vontade. O bar se chama Parque Bar, o Instagram é @nossoparque. É o melhor point da Zona Sul, é ali na Lagoa Rodrigo de Freitas. Pode visitar que vocês vão adorar. Falando que viram aqui pelo Resenha com o TF, vocês têm 0% de desconto. 0% não. Se você entrar no meu Instagram, @Felipe Ximenes, e pedir uma entrada lá, porque a moçada invade o local lá. E pode falar comigo que eu vou dar um desconto especial lá. Tá aqui. Tá. Então eu tenho isso, né?
claro, eu dou muitas palestras aí para o mundo corporativo de empresas e, sem dúvida nenhuma, a temporada está aí acabando e eu espero que tenha... As portas se abram. As portas se abram, exatamente isso. Curtiu, Felipe? Caramba, cara, eu adorei, nem vi passar. Resenha. Nem É uma resenha. É uma resenha. Baita resenha, foi muito legal. Espero que quem esteja em casa também tenha curtido, porque esse é o intuito aqui do canal Resenha com TF. Resenhar, conversar, contar histórias, contar fatos, fugir um pouquinho dos papos tradicionais. Suas redes sociais, pode falar novamente? @Felipe Ximenes. Felipe Ximenes com X e S no final. Isso. Felipe Ximenes com X Isso. e S no final. Lá é o Instagram, aí no Instagram, na bio, tem um Linktree lá com o Facebook, com o LinkedIn, canal do YouTube, aí tem Tá tudo. tudo lá Tem tudo espalhado do nosso querido amigo Felipe Ximenes. Espero que vocês tenham curtido. Fortaleçam com like, inscrevam-se no canal. Valeu, seu pod, mais um podcast gravado aqui. Essa semana tem mais entrevistas pra vocês. Assistam os cortes das outras, as outras entrevistas completas, porque aqui é um canal feito com muito carinho pra quem curte. Um beijo, tchau, tchau e fui! Valeu! Tchau, tchau.